galera, beleza? Bem-vindos de volta às aulas sobre o livro Obsessão pelo Cliente, de Colin Bryar e Bill Carr. Na aula anterior, falamos sobre como a administração do negócio aumenta o potencial inovador da Amazon. Nesta última aula, vamos juntar tudo o que vimos até agora e encontrar esses elementos nas maiores inovações da Amazon. Hoje, veremos a máquina de inovação em ação. Então, vamos lá? Hoje, o Kindle é um item essencial para todos os leitores assíduos ao redor do mundo, mas antes de sua criação, a história dos e-books era bem menos interessante. Seu lançamento é uma das provas de como a aplicação dos princípios de liderança da Amazon produzem resultados. Como uma empresa de e-commerce entrou no ramo de desenvolvimento de hardware? A resposta está em aplicar o princípio aprenda e seja curioso. A chegada da digitalização do mundo dos livros era iminente, mas não havia uma empresa com as tecnologias e posicionamento de mercado corretos. O dispositivo foi um sucesso, pois traduziu o princípio faça mais com menos. O mais importante era que o Kindle deveria proporcionar uma experiência incrível integrando busca, compra e leitura de milhares de títulos. Essa construção integrada só foi possível graças a inúmeras revisões e melhorias nos comunicados à imprensa e perguntas frequentes, que definiram uma visão unificada de todo o processo em um fluxo intuitivo. E para atingir essa inovação, o processo de contratação do Bar Raiser foi essencial ao estruturar os times que formariam toda uma nova organização de desenvolvimento na Amazon. A revolução provocada pelo Kindle exigiu a transformação de uma empresa de varejo em uma desenvolvedora de dispositivos eletrônicos. Imagine o desafio de criar uma produtora de conteúdo e desenvolvedora de dispositivos de processamento e transmissão de vídeo. A única resposta possível para esse desafio são equipes separáveis de segmento único. Com rivais como a Apple e a HBO, a Amazon precisou se reinventar e dividir para conquistar. Novos times inteiros de desenvolvedores de dispositivos e aplicativos foram incorporados para criar os pontos finais pelos quais os clientes iriam consumir os conteúdos. E do outro lado do processo, times de negociação com os grandes estúdios de Hollywood e iniciativas de produção de conteúdo criaram o Amazon Studios. Como tudo na Amazon é feito de trás para frente, esses pontos foram os objetos de discussão logo que os primeiros comunicados de imprensa e perguntas frequentes começaram a ser elaborados. A principal questão era identificar onde na cadeia de valor a Amazon precisaria investir. Outro ponto essencial foi a combinação de dados e avaliações dos clientes, para avaliar se os novos investimentos estavam dando resultado. Além de ajudar a Amazon a se recuperar de tentativas de lançamentos mal-sucedidos, os insights dos clientes guiaram o lançamento de produções premiadas. A criação da AWS traduz os benefícios de se aplicar os princípios de liderança. Insista nos padrões mais altos e mergulhe fundo. Acontece que o primeiro investimento na construção da AWS ainda não estava mirando em um mercado em potencial. Foi uma evolução tecnológica natural para um time que adorava adicionar novas funcionalidades e construir sistemas excelentes. Após algumas provas de conceito, foi criada a Amazon Product API, uma camada de serviços para expor os produtos da Amazon para outros sites. A recepção do público de desenvolvedores foi tão calorosa que isso abriu os olhos para uma grande oportunidade, um novo jeito de pensar sobre desenvolvimento de software. Hoje, conhecemos isso como computação em nuvem, mas no início dos anos 2000, poucos se aventuravam nesse novo formato. Percebendo o potencial desse tipo de serviço, a Amazon realizou dois feitos com uma estratégia só, utilizando equipes separáveis de segmento único. A própria empresa tinha desafios em dividir os recursos de computação em suas soluções internas. Assim, equipes passaram a dividir os grandes softwares em camadas e módulos independentes. Isso aumentou a capacidade de evolução da própria Amazon. Dos mesmos fundamentos, mais um negócio foi criado e suportado por essas mesmas equipes, que transformaram esses módulos em serviços abertos a um público maior. Isso só foi possível devido a um rigoroso acompanhamento das métricas do novo negócio, que ao longo do tempo foi ajustando os modelos de preço para oferecer um serviço único a preços acessíveis. O lema da AWS é dar a um simples estudante de faculdade o mesmo acesso a recursos de computação que uma grande empresa multinacional dispõe. Nesta aula, vimos a incrível máquina de inovação da Amazon e como ela foi criada com base nos princípios e mecanismos de inovação que estudamos nas aulas anteriores. Na primeira aula, aprendemos sobre os princípios de liderança, como contratar
e desenvolver os melhores profissionais com o Bar Raiser e as equipes separáveis de segmento único. Na segunda aula, olhamos tudo sob uma perspectiva de administração de negócio, com os processos de narrativa de 6 páginas, trabalhamos de trás para frente com base nos comunicados de imprensa e perguntas frequentes e chegamos ao entendimento de que as métricas de entradas são a chave para uma operação de excelência. Como observado no prefácio de André Street, o segredo desse livro não é copiar Jeff Bezos, mas entender a lógica amazoniana de colocar o cliente como ponto de partida e trabalhar de trás para frente ao criar produtos e serviços inovadores. Finalizamos mais um sucesso da Biblioteca Stone Co. Te vejo no próximo livro. Bons estudos!